Que maravilha será o céu. Difícil não chorar. Perto querer estar, meu Deus, de ti. 236. Nós ainda cantaremos um outro hino de um convite. Vamos cantar esse hino lindo. Eu queria. O Jaci está no recinto, nosso irmão Jaci. Parece que não. Então, eu vou pedir depois do Michael Reis para aqui orar, e depois nós vamos cantar o coração atribulado, né, aquele convite que nós temos à salvação. 2, 3, meia. Nós temos pensado esses dias, bem superficialmente, em alguns pontos em relação à carreira cristã, a importância de iniciarmos, né, a nossa carreira, e nós focalizamos a necessidade básica da certeza da salvação como ponto de partida. Uma vez que há alguma insegurança sobre isso, então não vai conseguir, não será possível o desenvolvimento espiritual. E eu quero, mais uma vez, usar a palavra de Deus para ajudar, se alguém tem dúvida, alguma dúvida em relação à sua salvação, que essa dúvida seja eliminada. E se alguém de fato ainda
não conhece o Senhor Jesus como Salvador, que possa conhecê-lo. Nós vamos ler inicialmente dois versículos, Colossenses inicialmente, capítulo 1, Colossenses 1, versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Nele no Senhor Jesus Cristo. Visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Tudo. Só um detalhe na introdução. Eu queria destacar o poder do Senhor Jesus Cristo. Quando você lê um versículo desses, ou esse trecho todo, e considera o significado ou o sentido destas palavras, pode ser um início para te ajudar a perceber a grandeza do Senhor Jesus Cristo. Nele as coisas foram criadas. Isso já é muito. Nos céus e na terra. É muito. Visíveis e invisíveis. Já sai fora do nosso contexto. Sejam tronos, autoridade, dominações, força, principados ou potestades, sobre-humano. Tudo criado por Ele. Agora grava essa pequena parte final desse versículo. E para Ele. Para Ele. Grava essa frase aí. Vai para Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 1. Final do versículo 1 diz: a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, o Senhor Jesus Cristo, a quem constituiu herdeiro de tudo. Ele fez tudo. Ele é herdeiro de tudo. Por quem também fez o mundo, o qual, o Senhor Jesus Cristo, sendo o resplendor da sua glória, da glória do Deus triuno, resplendor da glória, a expressa imagem da sua pessoa. Deus nunca foi visto por ninguém, mas Ele é a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Pela palavra do seu poder. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Na minha mente, é difícil demais compreender ou conciliar a primeira parte desse versículo, quando termina na palavra poder, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Lembrando da frase final de Colossenses 1, para Ele. Lembrando do início daqui da carta aos Hebreus, herdeiro de tudo, sustentando todas as coisas. Se você consegue abrir a sua mente, você vai perceber ou entender, ainda que superficialmente, que o Senhor Jesus Cristo é possuidor por direito do universo.
possuidor por direito do universo. Mais que isso, Deus, o Pai, o fez herdeiro de todas as coisas. É dele, por direito de autoria, por direito de herança. Por quê? Porque tudo foi feito por ele e para ele. Quando você pensa nisso, você tem que parar um pouquinho e entender o seguinte: nós, a raça humana, é dele. É dele. Por possessão, por direito. Somos dele. Somos dele. Então, o que tem de errado? O que poderia estar errado? É nesse ponto que nós precisamos abrir o coração. O apóstolo Paulo ensina que por um homem, o primeiro que foi criado à imagem e semelhança de Deus, entrou o pecado no mundo. No mundo, lembra sempre, que é dele. O universo é dele. As criaturas são dele. As coisas criadas são dele, feitas por ele, sustentadas por ele e para ele, para o propósito dele. Não tem nada fora dele. Só que o pecado entrou e fez uma separação, uma rasgadura entre as suas criaturas e o Criador. Vou falar com reverência isso. Muito cuidado. Ele perdeu. Perdeu o que é dele. Já pensou? Saiu. Por que isso aconteceu? Porque ele deu, na sua soberania, na sua grandeza, na sua supremacia, um pontinho de responsabilidade aos seres humanos que ele criou. Para que estes seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, não fossem máquinas, robôs. E deu a eles a chance. Deu a chance para eles. Deu o direito de escolha para eles. O pecado entrou no mundo. No final desse versículo, ele diz: esse mesmo Senhor que criou, que sustenta, que tudo é dele, por ele e para ele, o mesmo Senhor diz assim: havendo feito por si mesmo. Não escapa nada do Senhor Jesus Cristo. Absolutamente nada. Não tem escapatória. É tudo dele. E como eu disse com reverência, que eu não sei o termo que eu posso usar, o pecado entrou e nos tirou dele. Nos separou dele. Porque ele não suporta o pecado. E uma vez que isso aconteceu, o Senhor Jesus vai atrás disso. Daquilo que saiu dele. Porque é dele por direito. E ele diz: feito a purificação dos nossos pecados por si mesmo. Depois que ele fez isso, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Terminou a obra que ele veio fazer. Então ele fez a purificação dos nossos pecados por si mesmo. E eu quero usar essa base, essa estrutura da palavra de Deus, para nós pensarmos nessa doação do Senhor Jesus Cristo, nesta entrada do Senhor Jesus Cristo, nesse envolvimento do Senhor Jesus Cristo em algo que, digamos, ele não precisaria, porque tudo já é dele. Tudo já é dele. Se o Senhor Jesus quisesse aniquilar tudo, teria feito. Com um sopro da sua boca. Mas ele não quis.
É bem nesse contexto, nesse cenário, que você pode começar a estudar em casa, você que já é um jovem salvo, uma moça salva, o que é a redenção. A compra de volta. A gente não gosta disso. Você vai em algum lugar e compra alguma coisa com o seu dinheiro. Você perde aquilo, ou um ladrão tira aquilo de você e leva de novo na loja para vender. Você viu que aquilo é seu. Você vai comprar de novo aquilo que já é seu. Mas aquilo é meu. O que está fazendo aí? Se você quiser, tem que pagar de novo. A redenção é assim, é tudo dele. Tudo dele. E ele vai atrás de novo para tomar de volta o que já é dele. Do mesmo jeito que o pecado entrou no mundo por escolha, eu vou para ele também por escolha. É que vai tocar aí a sua responsabilidade. Então eu quero ler 3 trechos da palavra de Deus em poucos minutos. Não vou tomar muito tempo. Mas vou deixar com você o pensamento, a reflexão, a consideração. E você vai contrastar isso sozinho. Você vai deitar e pensar, ou voltar para sua casa e pensar. Tudo é dele. Por ele. Para ele. E ainda assim, ele fez por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Agora você vai entender um pouco mais sobre isso, começando em 1 Timóteo, logo aí pertinho, capítulo 2. 1 Timóteo 2, versículo 3. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, a oração pelos homens. Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos. Quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Presta atenção, versículo 6. O qual se deu a si mesmo. Lembra de Hebreus? Fez a purificação por si mesmo. Deu-se a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Primeiro trecho de consideração. A abrangência do que o Senhor Jesus Cristo fez. A abrangência. O alcance da obra do Senhor Jesus Cristo. Vem de Deus, que é apresentado aqui como Deus, nosso Salvador. A salvação vem de Deus. Ele quer que todos os homens sejam salvos. É o desejo de Deus que todos os homens sejam salvos. Agora, como a purificação foi feita pelo Senhor Jesus Cristo, como diz Hebreus, por si mesmo, purificação dos nossos pecados, Paulo vai confirmar isso aqui, dizendo que existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, que veio para fazer a purificação por si mesmo dos nossos pecados. Agora, o alcance apresentado nesse trecho é maravilhoso. Se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Então você lembra de Colossenses? Ele criou todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por ele. Hebreus diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Seja trono, dominação, principados, potestades, qualquer coisa. Tudo é dele. Agora, o preço de redenção que ele pagou por si mesmo alcança todos. Todos. Você tem que até parar para dar uma suspirada. É um preço de redenção que foi pago, que ele pagou sozinho, por si mesmo, por todos. A abrangência do sacrifício que ele fez de si mesmo alcança todos os homens sem exceção.
sem exceção. A sua mente pode vaguear pelos 4 cantos da terra, todas as raças, todas as crenças, os povos no isolamento, os povos nas grandes cidades, todas as línguas, todas as cores, todas as culturas, todo tipo de pessoa. Presta atenção. Sem exceção. Sem exceção. Ele pagou o preço de redenção por todos. É a primeira apresentação do Senhor Jesus na sua obra. É o alcance dela. Se Hebreus diz purificação por si mesmo, então esses outros trechos vão explicar como é essa purificação por si mesmo. Primeira parte é alcançando o preço que foi pago, foi por todos os homens. Agora vamos para Tito, no trecho que o nosso irmão já tem citado diversas vezes. Carta de Paulo a Tito. E tem um reforço lá no versículo 11 que já tem sido citado. A graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Todos os homens. Versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Agora presta atenção. O qual se deu a si mesmo por nós. Lá ele está falando por todos. É o preço da redenção. Agora, se deu a si mesmo por nós, o propósito, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si, porque tudo é dele, um povo seu especial, zeloso, de boas obras. É outro enfoque que é dado aqui na carta a Tito. Se na carta para Timóteo, Paulo está falando da abrangência, o desejo de Deus de salvar todos, o preço de redenção pago por todos os homens, aqui ele já está trazendo um pouco mais para o lado pessoal. E está dizendo que tem um plano nisso daí. É por isso que eu tenho insistido sobre a carreira cristã. Abrindo um parênteses aqui. Quando você foi salvo, você não foi salvo para nada. Você foi introduzido no grande plano de Deus na eternidade. Isso é muito solene. Ele diz, se deu, para que isso fosse possível, ele se deu a si mesmo, fez a purificação dos nossos pecados por si mesmo, para nos remir de toda a iniquidade. Se lá o alcance era por todos, aqui ele está focalizando todas as iniquidades por nós. Para ter esse povo seu, você já começa a perceber por que ele está falando de um povo seu, se tudo é dele. Mas o homem natural foi afastado dele pelo pecado. O homem natural sem Deus é tirado da presença de Deus por causa do pecado. O homem sem Deus será lançado no abismo, no lago do fogo, que não foi criado para os homens, mas para o diabo e os seus anjos. E o homem sem salvação, sem a redenção, será lançado lá. Então ele está começando a fechar o cerco aqui. Ele pagou o preço de redenção por todos. Agora está dizendo, tem um povo seu especial, zeloso de boas obras, e ele redimiu a iniquidade de todos, sem exceção. E não é só a iniquidade de todos, é todas as iniquidades de todos. Todas as iniquidades de todos. Uma vez um irmão me levou para fazer uma visita num presídio. Foi uma experiência impressionante. E nós tivemos que conversar com um presidiário que disse que tinha crido no Senhor Jesus Cristo. E ele veio atrás da grade, eu não podia entrar naquela ocasião, com seguranças encapuzados ali, com arma pesada, e o homem veio e deu a mão. Eu pensei, vou pegar a mão dele, um brutamonte de um homem, se ele der uma puxada, já fui. Ele deu a mão, eu dei a mão para ele. O irmão que nos levou lá disse assim,
esse homem que tocou na sua mão tem culpa de 100 homicídios. Matou 100. Fiquei olhando para aquilo e pensei, mas que coisa! 100 homicídios. Nunca vai sair da cadeia. Pegou pena de 500 e poucos anos, sei lá, não sei quantos anos. Impressionante. Aí quando você vê que o Senhor Jesus Cristo pagou pelas iniquidades de todos, se esse presidiário creu no Senhor Jesus Cristo, o peso das 100 vidas que ele ceifou foi pago na cruz do Calvário. Já pensou nisso? O alcance, o poder do sangue do Senhor Jesus Cristo. E isso foi feito para a purificação, para que nós que cremos, que ele chama de povo seu agora, seus redimidos, seus resgatados, seus comprados, zeloso de boas obras. Outra vez dizendo para aqueles que já são salvos, não pode deixar a sua vida cristã parada. Não pode. O preço que foi pago para te resgatar, para me resgatar, foi alto demais. Para você olhar para o Senhor Jesus Cristo e dar as costas para Ele de novo, fazendo de pouco valor ou de desdenho que o Senhor Jesus pagou. Quando diz que Ele pagou para nos livrar da imundícia, da sujeira desse mundo, da podridão desse mundo, das influências desse mundo, você tem que prestar atenção. Até onde o mundo pode me influenciar? Até onde o mundo pode exercer uma pressão sobre mim? Exercer pressão ele vai poder mesmo, ele vai fazer isso daí. Mas até onde eu vou ceder? Não posso, porque eu sou dele. Não posso satisfazer os meus desejos pessoais. Então ele está dizendo que esse povo dele agora tem uma responsabilidade. Por fim, você já deve ter imaginado onde eu vou, né? Gálatas, capítulo 2. Tem gente que sabe rastrear a pregação da gente, né? Rastreia a pregação. Não dá nem para fazer uma pregação nova. Está tudo rastreado. Gálatas, capítulo 2. E é bom isso, viu? Isso traz um desafio para quem ensina a palavra de Deus. Gálatas 2. Gálatas, capítulo 2. Versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É a repetição de Hebreus. É a si mesmo por todos. A si mesmo por nós. A si mesmo por mim. Agora, nos 3 trechos da palavra de Deus, está dizendo o seguinte: ele se entregou. Isso me impressionou. Se entregou a si mesmo por todos, se entregou a si mesmo por nós, se entregou a si mesmo por mim. Agora, como que eu vou pensar numa entrega dessas por parte daquele que é o Criador dos céus e da terra? Todas as coisas feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. É o sustentador do universo. Como assim Ele se entregar? Não faz sentido. Na mente nossa, aquele que é o possuidor de todas as coisas, bastava ele pegar. Pega de novo, porque é dele. Joga Satanás para lá. Pega de volta. Mas não é assim. Não é assim. Os irmãos têm insistido nisso, todas as mensagens têm sido insistidas nisso, no derramamento do sangue. Porque o pecado entrou e o pecado trouxe derramamento de sangue. E na justiça inflexível, invariável, intocável de Deus, sangue é sangue. Pede sangue. O sangue foi derramado.
por causa do pecado. O sangue precisa ser derramado para a purificação do pecado. Não tem outro jeito. Aí o Senhor Jesus Cristo, Deus eterno, precisava entrar no mundo na forma humana, com sangue nas veias, sangue sem culpa, sangue sem pecado, sangue sem mancha, sangue sem nenhum problema, sangue sem contaminação, para, por meio do seu sangue, purificar o seu povo dos seus pecados, lavar o povo dos seus pecados. Precisava o que então? Derramar sangue. O sangue dele. É por isso que é insistido, frisado, por si mesmo. Porque não tem ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia derramar um sangue nessas condições. Não tinha como. E, diz a carta aos Hebreus, havendo feito isso, assentou-se à destra da majestade nas alturas, no trono dele. Completou. Então, Paulo disse um detalhe impressionante em Gálatas 2:20, que diferencia de todo o resto. Se ele quer a salvação de todos os homens, se nós somos alcançados e purificados de toda a iniquidade, aqui a coisa é bem pessoal, e é por isso que fica com você, com cada um de vocês. Presta atenção, o qual me amou. Me amou. Não é que ele amou todos os homens, porque ele amou. Não é que ele nos amou, porque ele nos amou. Mas você tem que tomar parte disso, posse disso pela fé, para si mesmo. Paulo fez isso um dia. Ele está dizendo, olha, ele morreu por todos, ele amou a todos, deu a vida por todos. Sim, foi por nós também, pelo seu povo, para purificar um povo para si. Sim, mas eu só entro nisso, só serei um resgatado, um redimido, quando eu parar de olhar todos e nós e olhar para mim. Para mim. E entender assim, ele me amou. E quando pensar, ele se entregou, não se entregou simplesmente por todos ou por nós, ele se entregou por mim. Por mim. É você e o Senhor Jesus Cristo na cruz. Ponto final. Para ser muito, muito, muito enfático, para não ter como ter dúvida, e Paulo pensando assim, eu chegando perto da cruz, eu me aproximando da cruz, eu crendo naquela cruz, peraí. Ele vai dizer, para que fique bem, bem, bem claro para vocês. Eu estou crucificado com Cristo. Grudei na cruz com Ele. Porque eu tinha que estar lá. Porque os pecados são meus. Porque a culpa é minha. Porque o merecimento é meu. Porque eu tinha que estar ali. É como se Ele quisesse dizer para o Senhor Jesus Cristo aos pés da cruz, Senhor, desce, deixa eu aí. Porque eu que tenho que ficar aí. Mas Ele não podia fazer isso. Nem nós podemos fazer. Então Paulo está dizendo, o Senhor tem que ser crucificado por mim. Então eu vou lá também. Porque se não for pela cruz, eu não posso ser salvo. Quando você deixa isso entrar no seu coração, e entende que este que é Senhor do céu e da terra, Criador de tudo, sustentador de tudo, se entregou a si mesmo, por todos, por nós, por mim. Como que resiste isso? Como que dá as costas para Ele? Leva isso com você. Ele se entregou por ti. E que Ele mesmo, na sua graça, abra o teu coração, sem reserva, o receba pela fé. Amém. Amém.